Olá pessoal, como vai? Bem-vindos a mais um vídeo da série do Tanar, da Bíblia Hebraica. Estamos lendo o livro de Josué, hoje vamos entrar no capítulo 9. Só antes de entrar no conteúdo, vou pedir, se você, por favor, ainda não está inscrito no canal, se inscreva, tá? Já pode deixar o seu like aqui no vídeo também, que eu sei que você vai gostar. Isso é legal para me dar aí um feedback, né? Se você tem gostado do que eu tenho feito, dar um apoio moral. O vídeo fica mais relevante para outras pessoas, né? O algoritmo do YouTube coloca o vídeo mais para cima. Então, faz aí esse favor para mim, não custa nada, só dá o clique no like. E é isso. E se você está inscrito, veja se o sininho está ativado, tá? Tem algumas pessoas falando que clicam no sininho, depois o YouTube parece que tira por algum bug, falha. Vê se o sininho está ativado para você receber avisos de novos vídeos, tá bom? Bom, vamos lá. Vamos começar o capítulo 9, contar aí brevemente o que vai acontecer, sem dar muito spoiler, porque a gente vai ler, mas um resumo básico. A gente vai ler no capítulo 9 sobre um acordo feito entre o povo de Israel e um povo que morava na terra de Canaã, que são os Givonim, em hebraico. Em português eu não sei sinceramente como é que é traduzido, os Gibonitas, Gibeonitas, alguma coisa assim, o povo de Gibeão, tá? E eles vão fazer um acordo de paz. A gente vai ver que na verdade esse acordo é firmado por causa de um estratagema, tá? De um golpe, como chama? Uma falcatrua que os Givonim fazem e que o povo de Israel cai, mas aí a gente vai ver os detalhes, tá? Fato é que esse acordo de paz vai ser firmado e é o único acordo de paz firmado durante toda a conquista aí de Canaã. Lembrando que Josué vai ter que guerrear para conquistar a terra e com todos os outros povos ele guerreia de fato, só com os Givonim que vem esse acordo de paz. Tá? Bom, vamos começar então sem muitas demoras, vamos pôr aí o texto na lousa, pronto, e vamos fazer como a gente tem feito, eu leio em hebraico, traduzo e vou comentando. Então o versículo 1 do capítulo 9... começa dizendo o seguinte: Vayechi kishmoa kol hamelachim asher be'ever hayarden. E aconteceu que quando ouviram todos os reis que estão do outro lado do Jordão, Bahar uva Shefelá, tanto os que moram na montanha como no Shefelá, são os territórios baixos, né, tipo planície, o Vechol Chof Hayam Agadol, e em todo o litoral do Grande Mar. Grande Mar é o jeito que a Bíblia tem de falar do Mediterrâneo, né? El Mula a-Lebanon, e também diante do Líbano. Quem são os povos? Quem são os reis que ouviram? Ahiti, Verhaemori, Verhaknani, Haprizi, Hahivi, Verhaevusi. De novo, eu não sei exatamente traduzir em português, vou ser sincero, mas está a tradução aí, né? São os Hititas, os Emoritas, Cananitas, Pirzitas ou Pirzeus, Rivitas ou Reveus, e Ebusitas ou Jebusitas, né? O nome desses povos aí. Eu ia falar 7 povos, mas são 6, já vou até explicar por quê. Bom, antes disso, veja que a Bíblia então está falando que todos os povos, né? Os que estavam na parte ocidental do Jordão, nas montanhas, nas planícies, mar Mediterrâneo, ouviram algo, né? Vai rikishmoa, ao ouvir. Mas a Bíblia não fala o que eles ouviram. Tá? A gente pode até presumir, se a gente vem acompanhando a história dos capítulos anteriores, mas não está escrito. Só está escrito que eles ouviram alguma coisa e vai causar alguma atividade que a gente vê daqui a pouco, né? Teve algum murmurinho entre eles. O que eles de fato ouviram a gente vai ficar sabendo no versículo 3, daqui a pouco. Bom, a confusão aí que eu mesmo estava falando, né? Eu falei 7 nações, aí 6, o que acontece? A Torá sempre menciona, já lá de trás, em Torá mesmo, né? Com Moisés, menciona 7 nações que moravam na terra de Canaã. E essas 7 nações iam ter que ser guerreadas, batalhadas para você conquistar a terra. Mas aqui aparecem só 6, se você contar, né? Então, olha lá, Hiti, 1, Emori, 2, Cnani, 3, cananitas, Pirzi, 4, Rivi, 5 e Ebusi, 6. Então tá faltando uma, né? O que aconteceu? Tá faltando uma que são os Girgashim, os Girgashitas ou Girgasheus. O que aconteceu? Os sábios, claro, dão uma explicação para nós. Os sábios dizem que aqui eles não estão sendo mencionados porque eles fugiram da terra de Canaã. Né? Então, de fato, na época de Moisés tinha 7, mas quando Josué chega já tinha 6. Eles fugiram e, segundo os sábios, foram para um lugar chamado Afrique. Afrique. O que é Afrique? África, né? Óbvio, foram pertinho ali para a África, mas não estavam mais na terra de Canaã, tá bom? Então, por isso, só 6 nações.
Bom, e aí eles ouviram, e vamos ver como eu falei, eles fizeram algo. O que eles fizeram? Josué 9:2. Vait kabetsu yardav leilachem im Yoshua. Eles se juntaram, se uniram, formaram uma coalizão para guerrear com Josué, contra Josué, né? Veim Israel, contra Israel, pé errado, como se fosse um grupo só. Ou seja, eles começaram a ver que Josué veio com tudo, né? Já conquistou Jericó, já conquistou Ai. Então, eles começaram a falar entre si, ouviram os relatos, tá? E montaram essa coalizão. Como eu disse, a gente vai ter comprovação do que eles ouviram agora, no versículo 3. Olha só. Veioshvei Givon, em especial dentre os moradores de Canaã, os moradores de Givon, tá? De uma cidade, de uma região, Givon, os Gibonitas, Gibeonitas, Shamu et asher asa Yoshua, ouviram o que Josué fez, leierihó velaai, o que eu acabei de falar. Ouviram o que ele fez com Jericó e com Ai. Então, claro, a notícia começou a espalhar. Jericó foi dizimada, Ai foi dizimada, esses povos começaram a ouvir, né? E fizeram isso. Em especial aqui os Givonitas ficaram preocupados com esse relato, né? Aqui esses Givonitas estão destacados dos outros grupos. Já vamos ver por quê. Porque eles vão começar a fazer a tramóia que eu falei para vocês. Vamos ver o versículo 4, olha só. Vayasu gamhema, e eles também fizeram beormá, algo com astúcia, algo com sagacidade. Vayelhu, vamos começar a ver o plano, e foram. Vaitstayaru, e se fingiram de representantes. Vaikru sakim balim, e pegaram sacos rasgados, velhos, lahamoreichem, colocaram sobre os burrinhos, veneodot yain balim, e odres de vinho, jarros de vinho, velhos, umevukaim, e quebrados, e quebrados, fragmentados, umetzorarim, e reparados, ou seja, vieram fingindo que tem coisas velhas, sacos para mantimentos velhos, os jarros de vinho velho, que mais? 9:5. O nealot balot, e as sandálias deles, rasgadas, velhas, o metulaot, consertadas e remendadas, baragleichem, no pé deles. E também os lamot balot aleichem, e as roupas deles, as vestimentas, todas rasgadas, sujas, velhas. E mais do que isso, vechol lechem tseidam, e o pão deles, o provimento deles estava como? Yavesh hayá, estava seco, nikudim. Nikudim é literalmente com pontos. Pontos de quê, pessoal? De bolor, né? Pontos pretos, azulado, esverdeado, mofo, tá? Bom, tá dando para entender o que eles fizeram? Estão se fingindo de quê? De viajantes, a gente vai ver, que estão viajando há muito tempo, por isso está tudo rasgado, tudo velho, tudo estragado, né? De tanto tempo que eles estão viajando. Mas antes de ver o plano, quero chamar a atenção para vocês, aqui no versículo 4. A Torá diz que eles também agiram com astúcia, esses Givonim que a gente está falando. Por que também? Né? Essa é uma pergunta que os nossos sábios fizeram. Quem mais agiu com astúcia? Em hebraico igual ao português, né? Se eu falo eles também, quer dizer que teve mais alguém. Então, tem duas explicações para isso, tá? Alguns sábios dizem que o Tanakh está comparando os Givonim com os outros reis que a gente falou. Os reis agiram com astúcia, se juntando para guerrear com Josué, e eles, os Givonim, também agiram com astúcia, só que não para guerrear, eles vão tentar fazer um acordo de paz. Tá? Essa é a primeira explicação. A segunda explicação é que o Tanakh está comparando os Givonim com o próprio povo de Israel. Por quê? No capítulo anterior a gente viu, Israel usou de um estratagema para conquistar a cidade de Ai. Né? Israel usou uma astúcia, uma falcatrua, como você quiser chamar, uma armadilha. Né? Então agora o Tanakh está comparando. Assim como Israel fez, os Givonim também são astutos e fizeram um plano. Tudo bem? Deu para entender porque o Gam, né? Então, qual é a astúcia desses Givonim, se não ficou claro? Eles vão vir se mostrar como viajantes, como eu falei, que não tem provimentos, tá? Vão encontrar Josué em Gilgal, a gente vai ver no próximo versículo, que era onde eles estavam acampados, né? E querem passar a imagem de que, ó, a gente está vindo de longe, a gente está viajando há muito tempo e veio aqui te pedir algo. Vamos ver o que eles pediram? Vamos ver direto no versículo, olha lá.
Vai Elhu el Yoshua, então esses Givonim, com essa aparência, foram para Josué, Ela Machaneha Gilgal, até o acampamento de Gilgal, vai Omru Elav, e disseram para ele, para Josué, Velish Israel, e para os homens de Israel, os líderes, né, dá a entender, os representantes, Me'eretz Rechoká Banu, aí são eles falando, nós viemos de uma terra distante, Veata Kirtu Lanu Vrit, então façam conosco um pacto de paz, obviamente, tá? Deu para entender? Essa é a estratégia deles, esse é o plano. Vamos ver o que o povo de Israel vai fazer. Versículo 9 e 7. Tem uma variante de texto, não vou entrar em detalhes, mas isso aqui é legal para quem gosta de historiografia da Bíblia, né? De manuscritos. Às vezes a Bíblia tem versões, a gente acha que ela é muito uniforme, mas às vezes manuscritos diferentes têm variações, tá? Isso aqui está mostrando aqui, ó. Então a primeira palavra, ou Vayomru ou Vayomer. Mas enfim, tudo bem. Vayomru Ish Israel el Rivi. E os homens de Israel então falaram para os Rivi, para os Reveus ou Rivitas. Ulai Bekirbi Atayoshev. Talvez vocês morem no meio de nós. Vocês moram aqui na terra de Canaã. Vocês não vieram de longe. Atayoshev. Echrot, de novo tem uma variação, Echrot ou Echrat, Lechabrit. E como é que eu vou então firmar um pacto com vocês? Vamos entender essa fala dos homens de Israel. Antes até da fala, né? Talvez uma coisa que chamou a atenção, os homens falaram para os Rivi. Você vai falar, ué, mas não eram os Givonim? Não eram os Givonitas? Por que agora os Rivitas? Os Givonim eram da tribo dos Rivitas, tudo bem? Givonim é um grupo menor da tribo maior Rivita. É que nem falar, sei lá, trazendo um paralelo, os paulistas do Brasil. Claro, se é paulista é do Brasil, porque São Paulo está dentro do Brasil, tá? Então, quando fala Rivi, é os Givonitas. E o que o povo de Israel está falando? E se vocês morarem aqui em Canaã? Né? Eles já começam a desconfiar, talvez seja um engodo, talvez seja um engano. E aí, por que eles falam, como eu vou fazer um pacto com vocês? Ué, qual o problema? Você pode perguntar. Sim, é um problema. Por quê? Porque é proibido fazer um pacto com os cananitas, com aqueles 7 povos que eu mencionei. Né? Essa proibição já aparece várias vezes lá no Humash, lá na Torá, com Moisés ainda. Tá? A Torá é muito clara, não pode fazer pacto. Então Urashi, por exemplo, o famoso comentarista, cada vez que aparece isso ele lembra para nós, né? Ó, a Torá já está avisando, lá na época de Josué não vai poder fazer pacto. Segundo Urashi, você tinha que entrar na terra, fazer guerra com todos e matar todo mundo. A expressão que Urashi fala para nós é Anashim, Nashim, Vatav. Homens, Anashim, Nashim, mulheres e crianças, Vatav. Você não podia fazer pacto, tá? Já o Rambam, o Maimônides, quando vai comentar isso aqui, ele tem uma visão um pouquinho discordante do Rashi. Vou tentar explicar resumidamente a posição do Rambam. Para quem quer depois ler, talvez achar a fonte, o Rambam fala disso no seu livro que ele discute as leis dos reis, Ilhot Melachim, no capítulo 6, e ele cita 2 leis, a lei 4 e 5. Tá? Então ele diz o seguinte, na verdade, o povo poderia fazer pacto sim, apesar de tudo que apareceu na Torá. Qual é a lógica do Rambam? Vamos ver se fica claro. É o seguinte, mais para frente, daqui a pouco a gente vai ver, o Tanar diz, ele usa essa expressão, só os Givonitas quiseram fazer a paz. Então o que o Maimônides entende? Que teoricamente, se os outros povos quisessem fazer a paz, eles também teriam conseguido um acordo. Né? O que dá a entender então? Que se as outras nações tivessem tido interesse, tivessem procurado o povo de Israel, eles iam receber a paz. Só que só os Givonitas quiseram. Entendeu? Então dessa linguagem do Tanar, o Maimônides fala, não é que era proibido, é que os outros não quiseram. E o Maimônides também explica, né, comentando isso, isso não está muito claro no texto, tá? É comentário do Maimônides, pessoal. Ele diz o seguinte, quando Josué entrou pela primeira vez na terra de Canaã, lá nos primeiros capítulos que a gente leu, Josué mandou cartas para todos os povos propondo a paz. Ele mandou embaixadores, vamos dizer, né, diplomatas, com uma carta e falava assim, olha, a gente está chegando, a gente precisa conquistar a terra de Israel, está aqui um acordo de paz. Tá? E segundo Maimônides, esse acordo de paz tinha 2 condições. Vocês vão ter a paz se vocês seguirem as 7 leis de Noé,
ok? Se vocês andarem dentro desses estatutos e se vocês se comprometerem, né, ou jurarem total servidão ao povo de Israel. Né? Aí vocês têm a paz, vocês servem o povo de Israel, seguem as leis e está tudo bem. E segundo Maimônides, o que acontece? Ninguém aceitou. Né? Então, poderia de novo ter a ideia de paz, mas ninguém quis. E aí o Maimônides conclui, só que os Givonitas depois mudaram de ideia. Então, quando a primeira vez Josué entrou na terra e mandou o acordo, os Givonitas, como todos os outros povos, falaram, besteira. Esse povo aí, não vou nem me preocupar, aqui acordo de paz que nada. Só que quando a coisa começou a engrossar, né, Jericó, começaram os rumores, os Givonitas se arrependeram e falaram, bom, a gente perdeu a chance, devia ter feito o acordo de paz. E aí agora eles estão tentando reverter o quadro usando um estratagema, né? Pedir a paz abertamente não dava porque já recusaram lá atrás. Então por isso que agora eles estão usando esse engodo, tá? Essa é a explicação do Rambam. Vamos seguir, vamos ver o que acontece. Versículo 8. Vai Omru el Yoshua. E aí, olha só o que eles dizem para Josué. Avadecha anachno. Nós seremos os seus servos. Espertos, né? Se o que o Rambam fala é verdade, ele já tinha essa condição lá atrás, o Josué. Então agora eles falam, a gente vai ser seu servo. Avadecha anachno. Vayomer alechem Yoshua. E aí o Josué falou para eles. Miatem umeain tavou. Quem são vocês e de onde vocês vieram? Repare uma coisa, no versículo anterior eles estavam falando com os homens de Israel. Agora o Tanar diz que eles estão falando com Josué, né? E o Josué mostra a mesma desconfiança. Quem são vocês? De onde vocês vieram? O Josué não aceita fácil, né, a explicação que eles deram. 9:9. Vai Omru elav. O que eles dizem? A mesma coisa que disseram para os homens de Israel. Me'eretz rechoká meod bau. Viemos de uma terra muito distante. Avadecha lechem Hashem Elohecha. Somos servos em nome do teu Deus, o Eterno. Que chamar nos chamou, porque nós ouvimos coisas, né? Ouvimos os relatos, ouvimos a fama da coisa. Vetkol asher asá bemitzrayim. E nós ficamos sabendo tudo que Deus fez lá no Egito. A gente está informado das coisas. Então olha só que interessante. Antes, lá no versículo 6, eles só falaram o quê? Me'eretz rechoká banu. Viemos de uma terra distante. Agora eles já falam Me'eretz rechoká meod. Já viemos de uma terra muito distante, né? Então eles já deram uma aumentada na história. E também trouxeram algumas informações que antes não apareceram, né? Aqui eles se colocam como servos de Deus, dando a entender que estão interessados em seguir o judaísmo ou as regras, talvez, de Noé, como disse o Rambam, né? Então eles colocam um objetivo religioso agora. Eu não vim só para fazer um acordo de paz, eu estou interessado em me unir à religião de vocês, porque eu ouvi falar do seu Deus. Eles estão falando, eu quero me converter, basicamente, né? Se a gente falasse em termos modernos. E, claro, eles citam um dos grandes trunfos da história judaica, o que aconteceu no Egito. Eu sei o que aconteceu no Egito. Então, nós estamos dispostos a nos unirmos a vocês, né? Tudo bem? Versículo 10, 9 e 10. Veet, Vetkol asher asá, eles continuam dizendo, né? Ouvimos o que aconteceu no Egito, Vetkol asher asá lishnei malchei aemori, e tudo o que Deus fez para os dois reis emoreus, ou emoritas, asher be'ever hayarden, que moravam do outro lado do Jordão. Que reis ele está falando? Sihon, Melech Heshbon, Sihon, o rei de Heshbon, né, os nomes técnicos, e Og, Melech HaBashan, Og, um rei de Bashan, Asher be Ashtarot, que fica na região de Ashtarot. Então eles dizem, além do Egito, eu sei o que aconteceu com esses dois reis. Tá? Do que eles estão falando, para quem não sabe? Eles estão mencionando guerras que Israel fez lá no passado, tá? Não aparece no Tanar, é na Torá. Elas estão mencionadas, quem quiser ver, em Números 21 e repetidas em Deuteronômio 2, tá bom? Então são guerras que fizeram ainda na época de Moisés, contra esses dois reis, contra esses dois povos. Tem aqui uma coisa interessante também para a gente notar. Os Givonim, né, que estão aí com todo esse engodo, com toda essa fala, não falam dos milagres e das guerras acontecidas em Canaã. Pensa por quê?
né? Eles só mencionaram o que aconteceu no Egito e o que aconteceu no deserto, durante o Êxodo. Por que eles não falam das guerras em Canaã? Eles não mencionam Jericó e Ai? Obviamente, para dar suporte à história de que eles vieram de longe, né? Se eles falassem, eu ouvi o que aconteceu em Jericó e Ai, acabou de acontecer, então eles estariam se entregando, né? Como eles querem dar a ideia de que eles estão há muito tempo viajando, não chegou essa notícia para eles. Essa é a ideia, né? Então eles estão mais ou menos dizendo por não dizer. Eu não sei o que aconteceu aqui em Israel. Os eventos recentes eu não sei, mas o que aconteceu lá no Egito e no deserto, eu sei, tá bom? Então, mentem bem, né? Os Givonim mentem bem, estão realmente atuando muito bem. Josué 9:11. Vamos ver se o Josué, o povo de Israel, cai ou não cai. 9:11. Vai Omru Eleino, Skeineino. Ainda são os Givonitas falando, tá? Então nos disseram, ou disseram para nós, Skeineino, os nossos velhos, os nossos idosos, os nossos anciãos, Vechol Yoshvei Artseino, e todos os moradores da nossa terra, Lemor. Eles nos disseram, pedindo, Khu beyedeichem tseida laderech, peguem para vocês provimentos, mantimentos para a viagem, ulechu likratam, e vai encontrar eles, o povo de Israel, vão encontrar esse povo, ve'amartem eleichem avadeichem anachnu, e vai lá falar para eles que nós somos servos deles, ve'ata kirtu lanu brit, e que nós queremos fazer um pacto. Então o que eles agora estão falando? A gente veio numa missão, nossos anciãos mandaram a gente, nosso povo mandou a gente é o emissário, né? E eles querem que a gente diga para vocês que nós somos servos e que nós queremos fazer um pacto de paz. Tudo bem? Então eles estão se colocando como diplomatas de novo, como embaixadores do povo deles. Josué 9:12. Zelachmenu ham itzdayadno. Aqui os Givonitas vão usar um truque de persuasão, talvez pegar até no emocional do povo de Israel. Zelachmenu ham itzdayadno oto mibateino. Esse pão que vocês estão vendo agora, né, saiu quentinho da nossa casa. A gente pegou eles quando estava saído do forno, né? Beyom tzeteinu lalechet aleichem. No dia que a gente começou a viagem para encontrar vocês. Veata hine yavesh. E olha agora como ele está, seco. Verhaya nikudim, e cheio de bolor. Então, tá vendo a chantagem emocional, né? Esse pão saiu quentinho, pronto, e olha só como ele está, embolorado e seco já. Para você ter ideia quanto tempo a gente está viajando, né? Então eles querem usar o pão como prova de onde eles vieram, de quanto tempo eles estão viajando. Que mais? O vinho também eles vão usar como prova, lá, 9:13. Ve'ele nodot hayain, e esses jarros de vinho, asher milenu hadashim, a gente preencheu esses jarros com novinhos, com vinho novo. Verhine, os jarros estavam novos, né? Desculpe. Verhine itbakal, e olha como eles já estão aqui, todos quebrados. Ve'ele salmoteino e naaleino, e essas nossas roupas e esses nossos sapatos, balu merova derer meod, já estão totalmente desgastados pelo caminho que a gente percorreu, de tanto que a gente andou. Aí a gente saiu com a roupa novinha do corpo, e olha como elas estão, certo? Essa é a ideia. Tentando então dar evidências, né? Dar provas para o que eles estão falando. Versículo 14. Vaikhu ha'anashim mitseidem ve'etpi Adonai lo shalu. E aí começa um pouco aí do problema. E pegaram os homens da sua provisão, pegaram as coisas que eles tinham, ve'etpi Adonai lo shalu, e não se consultaram com Deus. Ou seja, o povo de Israel pegou os provimentos. O que significa pegou os provimentos? Esse é um jeito que o Tanakh tem de falar, fizeram um pacto. Tá? Naquela época você fazia pacto trocando provimentos. Eu te dou um pão e pronto, a gente firma o pacto com isso. Não tinha contrato, né, gente? Não se assinava o contrato. Era assim que se fazia. Então, pegar os provimentos quer dizer, eles firmaram o pacto que os Givonitas queriam. E a Torá deixa bem claro, sem perguntar para Deus. Sem falar com Deus se podia, se não podia, se estava tudo bem, se era realmente isso, tá? Então, a gente sabe que pegar esses provimentos era o jeito de fazer pacto, né? Em especial, era com pão, só por curiosidade, para quem quiser saber. Você compartia o pão, você partia o pão no meio, né? Metade para um, metade para outro. Aliás, uma curiosidade, não é muito do hebraico, mas uma curiosidade de etimologia, né? É daí que vem a palavra, por exemplo, companhia e companheiro, né? O que é companhia? Cum pane, do latim, com pão.
Quem é o seu companheiro? Quem tem pão com você, quem divide pão com você. Então, por exemplo, se você senta numa mesa para comer, põe um pão e vocês dividem o pão, é o seu companheiro. Você está na companhia, kumpane. Deu para entender? Então aqui a mesma ideia também tem no hebraico. O que o Tanakh está deixando muito claro, né, implícito aqui nas palavras? Eles deviam ter perguntado para Deus, eles não deviam ter feito o acordo sem perguntar. Eles tinham profetas, certo? Eles tinham o próprio Josué, que falava com Deus, a gente já viu nos capítulos anteriores. Tinham os famosos Urim Vetumim, que a gente já comentou, o peitoral do sacerdote com as pedras. Não faltava jeito de perguntar para Deus se podia fazer o pacto. Não perguntaram, não usaram nenhum dos métodos que eu citei. Vamos ver o que acontece. Josué 9,15. Vayas lahem Yoshua shalom. E Josué fez com eles paz. Fez um acordo de paz, né? Shalom. Vaichrot lahem brit. E firmou, um pacto com eles. Lechayotam, para deixá-los viver, para manter a vida deles, ou seja, não vou matar vocês. Vaishavu, e fizeram um juramento, lachem nesiei haedah. Os príncipes da congregação, os cabeças da congregação, fizeram um juramento. Eu juro não matar vocês. Tá? Então a gente vai ver a seguir que eles juraram algo muito grave usando o nome de Deus. Vocês já devem saber, vocês que acompanham o canal, né, conhecem um pouco de judaísmo, jurar para o judaísmo é algo muito grave. E jurar em nome de Deus é pior ainda, tá? Isso vai aparecer na frente. Enfim, eles estão jurando, né, um pacto aqui. Tudo bem? Versículo 16. Vayechi miktseh shloshet yamim acharei asher kartu lachem brit. E aconteceu que passados 3 dias do firmamento do pacto, de terem assinado, né, o pacto, não é assinado, mas firmado o pacto, Vaishmeu, eles ouviram Kikrovim Hem, que eles eram próximos, que era tudo mentira, não moravam longe porcaria nenhuma, moravam lá, né? Aí o Krovim Hem Elav, eram próximos deles, o Bekirbo Hem Yoshim, como eles tinham desconfiado, eles moravam lá, no meio deles, perto deles, tá? Então, no versículo 16, o povo de Israel percebe que levou o golpe. 171, né, em português, caíram na lábia, se ferraram. Entenderam errado, confiaram na pessoa errada. 9:17. Vai seuv ne Israel, vai avou elareichem bayom hashlishi. E o povo de Israel, os filhos de Israel, viajaram e vieram para a cidade deles. Descobriram quem era, foram na cidade deles. Bayom hashlishi, no 3º dia. Veareichem, e as cidades deles eram Givon, claro, eles eram Givonitas, vinham de Givon, e algumas outras cidades. Vehakefirá, uma cidade chamada Kefirá, o Beerot, Vekiriat e Earim. Já vou falar um pouquinho dessas cidades. Antes disso, veja só que interessante, eles viajaram e chegaram nas cidades no 3º dia. No versículo anterior diz que eles descobriram 3 dias depois. Certo? Então, se eles descobriram o engodo 3 dias depois de assinar e viajaram e chegaram no 3º dia, quer dizer que eles chegaram em 1 dia na viagem. Deu para entender? Entre descobrir a coisa e chegar na cidade deles, demorou 1 dia. Isso é muito rápido, tá? Para vocês terem uma ideia, mesmo do padrão da época, mesmo que você pegasse, sei lá, homens extremamente rápidos, com cavalos extremamente bons, né? Era rápido. Tá? Então eles foram da cidade de Gilgal, onde eles estavam, até Givon, que é essa capital dos Givonitas. No mapa ele dá isso cerca de 30 quilômetros num terreno montanhoso, tá? Não é um terreno plano. Então andar 30 quilômetros em terreno montanhoso em 1 dia é bastante rápido. Então, como eu falei, eles ficam sabendo do engodo depois de 3 dias, no versículo anterior, e no próprio 3º dia eles fazem a viagem e chegam nas 4 cidades dos Givonitas, tá bom? Então, algumas curiosidades, ou nomes da cidade para vocês saberem. A gente, até onde sabe, consegue localizar essas cidades até hoje, tá? Givon, hoje, é uma cidade que todo mundo considera ser a cidade chamada Al-Jib. Fica ali perto de uma outra cidade chamada Nabi Samuel, em árabe, profeta Samuel, e é a cidade principal, né? A capital dos Givonitas. Hoje é aquela região, inclusive, que está muito em disputa entre Israel, se vai ser território palestino, israelense, Cisjordânia, tá?
Depois você tem a cidade de Kefirá. Muitos arqueólogos identificam como uma cidade chamada Tel Kefira, hoje em dia. Fica a cerca de 8 quilômetros a sudoeste dessa primeira Al-Jib, tá? Ali na redondeza, só que para sudoeste. Depois essa cidade de Beirut, a terceira, todo mundo concorda que é Al-Bire, perto de Ramallah, como eu falei, na Cisjordânia, norte de Givon. Então tem Givon, uma ao sudoeste, outra ao norte, e essa última, Kiryat Yearim, os historiadores dizem que é uma cidade hoje chamada Abu Ghosh. Dá para visitar, todas essas existem. Fica a noroeste de Jerusalém, já não é muito longe de Jerusalém, naquela região, tá? Inclusive hoje tem uma estrada, né, que liga Jerusalém para Tel Aviv. Se você pegar essa estrada, você passa em Abu Ghosh. Então, só para vocês terem uma ideia, todas essas cidades estão na região ali de Jerusalém e Cisjordânia. Vou tentar mostrar no mapa para vocês, embora não tenha os pontos exatos, mas só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Pronto, pessoal, pus o mapa, vamos ver se eu consigo mostrar para vocês. Então aqui, a terra de Israel, né? Então vocês têm aqui o Mar Morto, Mar Mediterrâneo, Mar da Galileia. Tá? Lembrando que tudo isso está acontecendo aqui no meio da terra, né? Então vamos dar um zoom e aí eu começo a mostrar para vocês. Então olha só, Jericó, se precisar eu dou mais um depois. Tá? Jericó, né, a primeira cidade conquistada. Gilgal, vou dar um pouco mais de zoom, vai. Acho que está pequeno. Pronto. Aqui, norte do Mar Morto, né? Então, só por aqui, pronto. Norte do Mar Morto. Jericó, Gilgal, onde o povo está acampado, certo? E aí eles vêm para as cidades givonitas que estão aqui, ó. Ó o Givon aqui, tá vendo? Onde está a mãozinha? E aqui, como eu falei, é a região onde hoje seria Cisjordânia, Jerusalém. Percebe que é montanhoso, como eu falei, tá? Olha Jerusalém onde está, certo? Givon, como eu disse, está um pouquinho a norte de Jerusalém, tá? Seriam cidades nesta região. Então, como eu disse também, ó lá, eles vieram de Gilgal para Givon, tá? São 30 quilômetros subindo a montanha, certo? E eles fizeram essa viagem em um dia, tá? Então é bastante rápido, é nesta região aqui. Tudo bem? Muito bom. Vamos voltar então para o nosso texto, aí a gente continua. Pronto, chegados na cidade, vamos ver o que acontece, né? Velo hikum bnei Israel, e o povo de Israel não os feriu. Quando você lê no versículo 17 que eles chegaram na cidade, você poderia pensar, vieram desfazer o pacto, né? Vieram matar todo mundo de raiva, de ira pelo que aconteceu. Não, o versículo 18 diz não feriram ninguém, né? Que Nishbaú Lachem Nesiei Haidá, porque os príncipes da congregação tinham feito um juramento. Então, juramento é juramento. Essa época do Tanar, pessoal, a palavra de um homem ainda valia, né? Infelizmente, hoje em dia, está cada vez mais raro. Nessa época, a palavra dada era palavra, certo? Jurou, jurou. Então não tem guerra. Não feriram porque os príncipes tinham jurado. E olha só o que eu falei. Lá atrás, a gente ficou sabendo que eles juraram só. Mas agora o Tanar conta que eles juraram Ba Adonai, por Deus, né? Por Hashem, Elohei Israel. Eles juraram em nome de Deus. Então, qualquer juramento já seria grave. Já era importante manter a palavra. Mas aqui ainda juraram em nome de Deus, certo? Então, não tem como eles guerrearem realmente. Vailono kol haedah al hanesim. E por isso, toda a congregação falou, cochichou a respeito dos líderes. Interessante isso, né? Mostra aqui uma separação entre o que a liderança de Israel fez e o povo. O povo não gostou do que os líderes fizeram. Um pouco, talvez, o que acontece hoje nas democracias também, né? Às vezes os dirigentes fazem algo e o povo não gosta. Então, o povo reclamou sobre os príncipes. Alguns comentaristas dizem que a gente tem que entender reclamou para os príncipes. Enfim, como quer que seja, dá a entender que foi a minoria, né? Só os líderes que fizeram esse pacto, sem o povo querer. E sem Deus querer também, né? Já ficou claro. Versículo 19. Vayomru kol hanesim el kol haedah. E aí os príncipes então vão falar para a congregação. Vão se justificar, né? Explicar alguma coisa. Anachnu nishbanu lachem ba'adonai Elohei Israel. De novo, agora eles reconhecendo. Nós juramos para eles, para esses givonitas, em nome de Deus, né? Então,
tem aqui uma confirmação. Já apareceu lá no versículo 15 o juramento, mas agora confirmando que foi em nome de Deus. Veata lo nuchal lingua banchem. E por causa disso, nós agora não podemos tocar neles. Eles são intocáveis. Não podemos fazer nada. Então, interessante, né? Pela lei de antigamente, não sei, talvez até hoje. Aí, qualquer coisa, se tiver algum advogado assistindo esses vídeos, pode falar. Mas pela lei de antigamente, se você descobre que houve fraude na hora de estabelecer um acordo, ele podia ser rompido, tá? Pela lei de Israel. Repito, eu acho que até hoje isso funciona. Qualquer coisa um advogado me diga. Se eu percebi que eu fui enganado na hora de assinar um contrato, o contrato está desfeito, o acordo está desfeito. Mesmo assim, tá? Mesmo podendo revogar o acordo, a gente vê aqui que eles descobrem o engodo, descobrem o erro, mas eles continuam cumprindo o que foi prometido, né? Então é bem curioso. Não teve uma rescisão do contrato, vamos chamar assim. É aquilo que eu falei, a palavra valia muito, né? Bom, claro que os sábios percebem isso, né? Que a lei de Israel permitiria revogar e eles não revogaram e tentam dar algumas explicações. O que está acontecendo? Primeira explicação, que eu acho bem interessante, é que eles fizeram isso publicamente, os líderes de Israel, né, fizeram esse acordo e eles não queriam dar um mau exemplo, né? Já que fizeram a burrada, para não usar outro termo, pelo menos agora deem um bom exemplo para o povo do que é honrar a palavra, né? Não adianta ficar falando algo, depois voltar atrás e fingir que está tudo certo. Não, vocês erraram. Então, pelo menos sejam homens e cumpram com a palavra. Tem uma segunda explicação que diz que, aí é mais um detalhe técnico, né? Que talvez nesse caso específico eu não poderia violar o acordo, apesar de ter engano, porque o juramento foi em nome de Deus, né? Aí é meandros da lei mesmo. Então, nessa segunda opinião, você poderia violar um acordo se não tivesse o juramento, tá? Se fosse só um acordo sem juramento, ou se fosse um juramento sem nome de Deus. Mas que como tem o nome de Deus envolvido, não dava para fazer a rescisão do acordo. Eu acho que a primeira explicação é um pouco mais interessante, mas enfim, as duas estão aí, tá? Então os príncipes explicam, pessoal, I'm sorry, né? We are sorry, não tem o que fazer, a gente jurou. Versículo 20, Zot naaseh lachem. E olha então o que a gente vai fazer. Matá-los não dá, rescindir o acordo não dá, mas a gente vai fazer o seguinte. Ve'achaye otam, a gente vai deixar eles com vida, vai manter a vida deles. Veloi rie aleinu ketzev ala shua. E para que não haja raiva contra nós, ou sobre nós, asher nishbanu lachem, pelo que a gente jurou. Ou seja, a gente nem pode violar o acordo, porque senão também a gente vai criar um segundo problema. Eles vão ficar com ódio mortal de nós. A gente vai ter um inimigo para a vida, né? Então, não dá pra gente fazer isso. E aí, olha só o que eles dizem, 9:21. Vayomru aleichem anesim. E os príncipes disseram para eles. Iriu, vairiu hotvei etzim. Vivam. Vocês vão viver, tudo bem. Fizemos o acordo mesmo com engano. Mas vocês vão ser hotvei etzim, lenhadores, cortadores de árvore, veshuavei maim, e tiradores de água, vão tirar água dos poços para nós, tá? Lechola edá, para toda a nossa congregação. Kasher dibru lachem anesim, conforme os príncipes haviam dito. Basicamente, o que eles estão falando? Vocês vão viver, não vamos violar o acordo, mas a partir de agora vocês vão ser nossos servos. Vocês mesmos já tinham dito, né? Vocês vão ser servos, são nossos servos, então é isso que vai acontecer. A partir de hoje vocês vão trabalhar como os nossos tiradores de água e como os nossos lenhadores, tá? Agora aqui tem uma coisa estranha, né? O final do versículo diz o seguinte, Kasher dibru lachem anesim, como os príncipes tinham dito para eles, para os givonitas. Dá a entender que os príncipes tinham feito essa proposta. Vocês vão ser nossos lenhadores e tiradores de água. Isso não ficou explícito antes, né? Só está sendo explicado agora no versículo 21. Então, o que os comentaristas dizem? Que isso era parte do acordo lá atrás, só que o Tanar não mencionou. Às vezes acontece, tá? É normal o Tanar omitir um detalhe. Então, os comentaristas dizem que isso já tinha sido acordado, os príncipes agora só estão exigindo o cumprimento do acordo. Vocês vivem, mas têm que trabalhar nessas funções para a comunidade de Israel. Tá? Então o texto só está explicando o que não foi trazido antes. Okay? Não é
contradição, segundo os comentaristas. 9:22, Vaikra lahem Yoshua, falado isso, Josué chama eles, eu imagino, chama eles até meio de lado, né? Vai daber aleichem lemor, e diz para eles, perguntando, Lama rimitem otanu, por que vocês nos enganaram? Josué aparece aqui um pouco magoado, né? Talvez ofendido. Por que vocês enganaram a gente? Lemor, dizendo, Rechokim anachnu michem meod, a gente vem de muito longe, né? Veatem bekirbenu yoshim, sendo que vocês moram no meio da gente. Josué não deixa barato, ele não pode matar, né? Mas ele também não quer deixar passar, finge que nada aconteceu, ele quer entender qual foi a motivação. E aí, 9:23, Josué fica bravo. Veata arurim atem, vocês são malditos, vocês vão ser amaldiçoados. Vão ser, não, são, né, amaldiçoados. Veloi karet michem eved vechotvei etzim veshuavei maim. Nunca mais deixará de haver entre vocês, né, nunca mais vocês conseguirão sair, se libertar de ser escravos, cortadores de lenha e tiradores de água, trabalhando, puxando água. Levei Elohai, na casa do meu Deus. Opa, pera, aqui tem algumas novidades. Bom, primeiro que Josué não mata, mas fica extremamente ofendido e amaldiçoa eles, né? Interessante. Maldição pesada, né? Vocês sempre serão escravos, vocês nunca mais vão sair desse status, nunca mais vão mudar de vida. Vão ser lenhadores e poceiros, eu lembrei do termo, né? Tirar a água do poço. Mas tem algo curioso aqui em dois sentidos, né? Primeiro, Josué está amaldiçoando ele sozinho, né? Eles, sozinho. Ninguém mandou. De novo, Deus não pediu para amaldiçoar, os príncipes não amaldiçoaram, nem o povo que estava bravo com os príncipes amaldiçoou, mas Josué amaldiçoou. E repare que na hora de amaldiçoar, ele muda um pouco a condição dos givonitas, né? Por quê? Eles iam ser lenhadores e poceiros para todo o povo, segundo os príncipes, certo? A gente acabou de falar, era o acordo, apesar de não ter aparecido, era o acordo. E agora Josué fala, e vocês vão ser lenhadores e poceiros para quem? Levei Elohai, para a casa do meu Deus. O que é a casa do meu Deus? Na época do Josué, o tabernáculo, né? Onde estava a Arca da Aliança. E mais para frente, o templo de Jerusalém. Então, agora ele fala assim, vocês não vão mais trabalhar só para o povo, ou não vão trabalhar para o povo, vão trabalhar para a casa de Deus, vão trabalhar no templo. E é no mínimo engraçado, né? Não sei se vocês acham graça, mas eu acho. Uma maldição onde a maldição é trabalhar para Deus. Deveria ser uma bênção, né? Vocês vão ser servos de Deus. Não, a maldição é que vocês vão trabalhar na casa de Deus, tá? Bom, alguns comentaristas, claro, reparam essa divergência aqui e dizem que não foi uma mudança no acordo, não, tá? Foi só um acréscimo. Então, por isso que eu até me confundi agora na hora de explicar. Alguns comentaristas dizem que eles iam ter as duas funções. Aqui eles já tinham acordado com os príncipes, vão trabalhar para o povo de Israel, e agora também na casa de Deus, porque o Josué está mandando, né, ou estabelecendo. E o Radak, um comentarista que a gente já usou bastante aqui nas séries, né, explica que também não há contradição, não há mudança nenhuma, que são dois momentos diferentes. Olha que interessante, o Radak coloca em linhas temporais distintas. Ele diz o seguinte, primeiro, antes da terra ser dividida, eles iriam trabalhar para toda a congregação. Tá? Então, enquanto demorassem as guerras de conquista, os givonitas iam ficar trabalhando para Israel. Depois, quando acabassem as guerras, quando Josué conquistasse tudo e dividisse os territórios entre as tribos, aí eles iam trabalhar para o templo. Tá? Então, o Radak ainda tem uma outra interpretação de como são essas duas condições. Bom, e aí realmente, seja uma, seja outra, vamos ver que os givonitas ficam integrados ao povo de Israel, trabalhando no templo, né? Ou no tabernáculo, como a gente falou. Eles vão agora passar a ser uma espécie de povo de Israel, não com uma conversão total, mas servindo na casa de Deus, no templo de Jerusalém. Tá? Bom, 9:24 a gente vai ver os givonitas respondendo ao Josué. Por que vocês me enganaram? Ou nos enganaram? E o povo diz o seguinte, Vaianu et Yehoshua, responderam para Josué, Vaiomru, e disseram, que Huged Hugad lavadecha, é porque foi dito para nós, os teus servos, et asher tzivá Adonai Elohecha et Moshe, o que Deus já tinha ordenado para Moisés, Avdo, o servo dele.
Latet lachem et kol haaretz, que toda essa terra seria dada para vocês. O leashmid et kol yoshvei haaretz, e que vocês teriam que destruir todos os moradores da terra, mipneichem, diante de vocês. Então, eles começam dizendo, o que aconteceu para a gente enganar vocês é que a gente sabia do juramento, da promessa que Deus fez para Moisés, que vocês iam conquistar a terra, que vocês iam matar todo mundo. Né? Vanirá meod, e obviamente a gente ficou com muito medo. Vanirá meod lenafshoteinu, a gente temeu pela nossa vida. Mipneichem, diante de vocês, venaseta davarazé, e por isso a gente fez o que fez. Né? Por isso a gente entrou no estratagema que a gente falou. Basicamente a resposta dos Givonitas, medo de morrer, instinto de sobrevivência. Né? Para não morrer a gente fez o que a gente fez. Tá? 9:25, Veata reinenu beyatcha katov. Agora, eis que nós estamos em tuas mãos para o bem. Ou seja, para vocês fazerem o que vocês acharem melhor. Vekai asher beinecha. E conforme o que vocês considerarem justo, reto, íntegro, lá sot lá no AC. O que vocês considerarem, faça. Então eles assumem também a culpa, né? Eu sei que a gente mentiu, a explicação é essa, e a gente está em paz com o que você está falando. A gente vai cumprir o acordo, se vocês quiserem que a gente seja servo, vai ser servo, quer que a gente corte lenha, vai cortar lenha, quer que tire água, vai tirar água, tá? Versículo 26, Vayas lachem ken, e aí, isso realmente então foi feito, Vayatzelotam yad bnei Israel, e eles foram salvos das mãos dos filhos de Israel, que é o que eles tanto temiam, Velo haragum, e não foram mortos, né? E não os mataram. E aí, versículo 27, Vaitnem Yoshua bayom ha'u, hotvei etzim veshuavei maim laedah. E naquele dia, Josué os colocou como cortadores de madeira, lenhadores e poceiros, laedah para a comunidade, o lemizbach, e para o altar Hashem de Deus. Então, como a gente falou, as duas funções. E olha que interessante o que diz o versículo, Ad hayom hazeh, até o dia de hoje, Elamakom Hashem ifhar, no local em que Deus escolhesse. Ou seja, não era só no tabernáculo, porque o tabernáculo era móvel, né? Mesmo depois, quando o tabernáculo é destruído e construído o templo, eles continuaram com essa função de poceiros e de lenhadores na casa de Deus. Tá? Então essa se tornou, segundo o Tanakh, segundo a história judaica, uma função eterna dos Givonitas. Tá? Onde o tabernáculo fosse, eles eram esse tipo de trabalhadores. Então primeiro era em Gilgal, onde eles estão agora, depois esse tabernáculo vai para Shiló, depois ele vai para Jerusalém, tá? E isso conclui então também uma brachá, uma bênção que acontece com Moisés, na porção de Aazino. Tá? Lá naquela porção, lá na Torá, aparece a seguinte expressão, Kahashu oivehalach. É uma bênção que Moisés dá para o povo, que ele está dizendo o seguinte, os seus inimigos vão mentir para você. E aí os comentaristas dizem, claro, que o Moisés está profetizando sobre este episódio que nós estamos lendo. Né? Aqui está se concluindo uma profecia, bênção que Moisés fez. Tudo bem? Então, o versículo 9 acaba que a história ficou resolvida, apesar do engano, chegaram no acordo, né, como deu. Esses Givonitas tiveram paz e serviram eternamente nessa função. A partir do próximo capítulo, capítulo 10, no próximo vídeo, a gente vai ver como as demais nações do sul da terra de Canaã se portaram ao saber que os Givonitas fizeram esse pacto com Israel. Será que as outras nações gostaram? Ficaram bravas? Tentaram fazer o mesmo que os Givonitas? Tentaram brigar com os Givonitas? Cenas do próximo capítulo, a gente vê no nosso próximo vídeo. Muito obrigado pela audiência, espero que tenham gostado. Um beijo grande a todos e até o nosso próximo vídeo da série Tanakh, a Bíblia Hebraica.